Salve, amigos! Estamos começando o Papo e Traço número 003 aí. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Meu nome é Hélio Fontoura. Eu estou aqui hoje com meu grande amigo, nosso redator da agência, Sérgio Pelágio. Sérgio, tudo bem? Ô, Elião, satisfação estar aqui hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. Eu queria deixar claro só uma coisa aqui, que eu não sou gordo não, tá? É a câmera que engorda. Segundo minha mãe, né? É isso aí, o Sérgio é nosso redator aqui, um grande parceiro da agência. É o Sérgio que ajuda a gente aí também no podcast com toda a orientação de conteúdo, ele que está sempre monitorando nossas pautas, né? É um grande redator aí que a gente tem a felicidade de ter aqui na agência Sua Brasil. E hoje vai ser um papo e traço diferente, né? Porque hoje o entrevistado vai ser eu. Então, o entrevistador vai virar entrevistado aqui. Então, vai ser um formato um pouquinho diferente para que a gente possa destrinchar um pouco aqui a nossa vida. Né, Sérgio? Isso aí, então vamos. Solta a vinheta aí, Guilhermão. Então, galera, eu fazendo o papel de entrevistador hoje, eu tenho aqui o meu chefe, patrão. Pô, depois dessa puxada de saco aí, merece um aumento, não merece não? Sérgio, tudo aquilo que eu falei, na verdade, não é tudo aquilo, tá? Eu só quis exagerar um pouquinho para... Sim, tá certo. Mas então, de qualquer forma, hoje ele está na minha mira, né? Hoje ele é o meu entrevistado. Hélio Fontoura. Muito prazer estar aqui, Sérgio. Então, Elinho, ó, eu vou chamar de Elinho, porque da época que eu conheço dele, lá de uma outra agência no passado, ele era o quebra-galho da agência. Ele fazia tudo, os layouts, os vídeos que precisavam com emergência. Ele era o cara que dava a assistência final ali na agência. E, assim, voltando um pouquinho no passado, Hélio, como que nasceu esse amor aí pela comunicação, né? Você escolheu esse caminho para a vida aí que você vem trilhando, né? O que você pode contar pra gente aí do começo? Minha carreira começa lá atrás, sabe, Sérgio? Assim, eu gosto de contar toda a história porque tudo se conecta, né? Lá na década de 90, eu comecei a me interessar por informática. Quantos anos mais ou menos você tinha na época? Na época, eu devia ter uns 15 anos, por aí. Né? Tá começando a pensar o que você queria fazer da vida. Né? Começando ali a despertar interesse pelas coisas, né? E lá atrás, eu comecei a fazer alguns cursos. Né? Meu pai, junto com meu tio, eu tenho um tio que ele é programador. Né? E junto com meu tio, eles montaram uma escola de informática. A escola ficava ali na Afonso Pena, na Galeria Dona Neta ali. Cara, eu fui cliente do seu pai, cara. É bem provável, chamava FLE Systems. Não, acho que era Micronews, sei lá, era um negócio assim. Enfim, ficava ali e era uma escola de informática. E daquela época eu comecei a fazer lá curso de montagem e manutenção de computadores, curso de MS-DOS, curso de Windows 3.11, né? Então, coisas bem arcaicas assim, mas que despertaram meu interesse por informática. E aí fui fazer um curso de programação também, eu programava em Clipper e daquela época começou a surgir em mim um sentimento de empreendedorismo, porque tudo que eu criava, né, uns programinha mais tosco, assim, mudar a cor do MS-DOS, né, eu consegui fazer um programinha que fazia isso. Aí eu queria vender, saca? Eu já queria desenvolver um nome pro negócio, coisa de guri, assim, né? E nisso, meu tio ele tinha desenvolvido alguns sistemas e ele pegou eu e meu primo, que fazia lá curso juntos, para ser o técnico dele. Tipo assim, ele para fazer manutenção lá nos sistemas, às vezes tinha que Era literalmente o sobrinho que fazia as coisas. Era o sobrinho que fazia as coisas. Tinha que, sei lá, organizar um banco de dados, não sei aonde e tal. Então tinha essas coisas, né? Aí logo meu pai comprou o primeiro computador lá na década de 90. Um computador, aqueles antigão. CP500? Depois do CP500, era um 486.
né? Já era um negócio... Ele já era moderno, eu peguei o 386 DX2. Esse já era uma versão... para quem vai lembrar, Sai de Baixo, né? Você lembra de Sai de Baixo? Lembro. A agência do Vavá, ele tinha um computador na mesa dele, que era um clássico, era um Compaq, que era um computador que na época, cara, pô, se você pensar, era como se fosse um iMac, né? Era tudo junto, um gabinete só com um monitor, né? E meu pai comprou aquela máquina lá. Caramba, cara, você trouxe uma referência, o computador do Vavá. Computador do Vavá, cara, sensacional. Eu me achava, aliás, né? Porque parecia na TV o computador que a gente tinha em casa e tal. Então Compaq. Nossa, eu vou até olhar a imagem disso aí, que eu não lembro do Compaq do Vavá. O Compaq depois ela virou HP e tal, aí acabou, acho que a marca Compaq. Né? Mas foi muito interessante, cara. Foi um processo lá atrás que me desenvolveu essa vontade de empreender e tal. E aí foi, cara. Vendendo os programinhas que você criava no cursinho. Assim, na verdade eu não vendia, né? Mas eu queria que fosse um produto. Eu até tinha desenvolvido um nome. Imaginava já ele como um produtinho para vender. Exato, até tinha criado um nome assim que chamava Cyber Systems, minha empresa, né? Tava na moda na época, né? Cara, a gente... E assim, eu me achava meio hacker, né? Imagina um moleque naquela época programando. Que mudava a cor do MS-DOS. Então, cara, pra você ter uma ideia, assim, aí eu fazia websites e tal, e pouca gente conseguia fazer isso naquela época, né? Anos 90, sim, era um universo a ser desbravado ali, né? Tinha muita gente oportunista aparecendo, mas também tinha a galera que tava mesmo trilhando um caminho ali sério, né? Pra web. A gente não imaginava também que ia ser o que não dá pra imaginar, né? Pra você ter uma ideia, eu lembro da página do Rafinha. Cara, a página do Rafinha, que é o Rafinha Bastos, né? Ele montou uma página tosca, assim, de zoeira, mas tinha uns GIFs, uns negócios diferentes, e a gente achava máximo aquilo, porque, e eu sempre quis criar, assim, alguma coisa de comédia também e tal. A gente chegou a criar um sitezinho chamado Bobo News, né? Ficava falando bobeirada, enfim. Coisa de moleque, mas divertido, né? Essas coisas foram assim, porque como... Hoje em dia é muito simples fazer isso, né? A gente tinha um jornal na faculdade também, lembrando isso. Eu lembrei do nome, você falou do Bobo News, tinha o Língua Preta. Massa. Que era a pessoa que dedurava, né? O cara era o Língua Preta, né? Mas continuando a história aí, a gente não chegou na comunicação. Pois ainda, aí né? Então, a gente está falando do final da década de 90, né? No início dos anos 2000 ali eu comecei a trabalhar efetivamente, eu já estava com uma idade ali de assinar carteira e tal, né? E aí eu fui trabalhar eu já trabalhava antes, minha mãe tinha loja e tal, eu ajudava essas coisas, fazia serviço de office boy, né? Mas depois eu fui trabalhar, eu fui chamado numa empresa, como eu entendi um pouco de informática, surgiu uma oportunidade para mexer com fotocopiadoras. Isso foi muito interessante, porque acho que meu primo me Mas falou, tinha a ver com cara, programação ou era só... Não, então, qual que era a sacada do cara na época, do dono da empresa? Esse dono da empresa, ele tinha trabalhado muitos anos na Xerox, e ele era um vendedor da Xerox, e a Xerox meio que faliu naquela época, assim, quebrou, assim, sabe? E aí os tops vendedores, assim, do estado e tal, dois dos tops, que era ele e um outro cara, eles saíram para montar lojas de vender máquinas. Eles pegaram representações de marcas, né, que não a Xerox, para continuar aquele trabalho. Um deles é o dono da H2L, que é uma baita empresa. E esse meu chefe na época tinha a Catec, que era uma outra empresa. E o que acontecia? Ele percebeu que as máquinas elas estavam saindo daquele universo analógico, porque a máquina fotocopiadora era um processo bastante simples, analógico. É um sistema que faz a leitura de forma ótica ali e imprime, né? E as máquinas elas estavam se transformando em digitais. Então estava passando a ter componentes eletrônicos ali, ela fazia comandos e tal, né? Então ele entendeu que ele precisava de um jovem
que entendia de informática, porque os técnicos na época de fotocopiadora eram todos uns velhos, sabe? Os velhão que mexia com aquelas máquinas ainda de forma muito analógica, né? E aí, cara, ele me chamou lá e foi muito interessante, assim, porque... Você foi o menino que veio para revolucionar o Xerox. Não, foi super curioso, porque aí ele me chamou e ele falou, ó, eu preciso de um técnico para máquina fotocopiadora. Eu falei, legal, pô, eu não tinha nada a perder, né, cara? Aí ele falou, ó, só que é o seguinte, ele me contratou hoje, assim, ele falou, semana que vem eu preciso que você vá ao Rio de Janeiro fazer um curso e você precisa passar nesse curso para que eu possa ser homologado a vender uma máquina que eu já vendi. Né? Então ele já estava com o processo de venda feito, ele precisava de um técnico que soubesse mexer na máquina para que ele pudesse receber os equipamentos. Imagina a responsa, né? E aí ele falou, ó, então vai ser você. E eu falei, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei nervoso, né? Eu falei, puta, cara, como é que eu vou fazer isso, que eu não entendo nada dessa máquina? Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou te dar uma apostila, você vai estudando aqui e você vai fazer o curso. Não, e assim, eu tenho certeza que foi uma coisa tranquila, né? Você aprendeu e tal, e conseguiu tocar o trabalho de forma... Então, é o que eu sempre falo pro pessoal, te interrompendo um pouco, é o que eu sempre falo, se a gente for esperar estar pronto para começar a fazer as coisas, eu falo isso para todo profissional mais novo que começa a trabalhar comigo, falo, cara, você nunca vai se sentir pronto para nada, você tem que começar. E você foi e começou, né? Cara, você tem que meter a cara, né? Se você não tiver coragem de meter a cara. E foi o que eu fiz, assim. Isso foi muito uma virada de chave para mim. E eu comecei, porque como você é muito novo, você também não se conhece. Né? E eu passei a me entender. Eu falei, cara, é meu perfil, assim. Eu não tenho medo de fazer, sabe? De desbravar e tal. Porque aí, cara, eu sentei numa sala lá e falou, ó, vou te dar uma apostila. E você estuda a apostila. E eu preciso que você passe. Pô, você fica com aquele sentimento, cara, o cara vai investir em mim, vai me mandar pra fora, né? Eu preciso fazer o meu melhor. Devolver alguma coisa pra ele, né? Exato, né? E aí, cara, ele me jogou uma apostila dessa grossura, assim, ó. Sem brincadeira, cara. Jogou na minha mesa, assim. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou ter que estudar isso aqui em uma semana. Ele falou, ó, é isso aí. Eu falei, beleza. E que lá tinha um técnico, né? Lá tinha um técnico que ele manjava de analógica, sabe? Mas ele estava apostando em mim. E esse técnico ficou muito enciumado e esse técnico resolveu não me passar nem um bizu, sabe? Achou que você ia puxar a cadeira dele. Lógico, né? E aí, cara, eu peguei aquela apostila, abri a primeira página assim, tava em inglês. Eu falei, agora fodeu. Você tá me zoando. Hoje eu entendo pouco inglês, imagina na época. Mas eu entendia por causa da informática, né? Então eu sabia ler, conseguia traduzir, né, cara? ali e tal. Assim, queira ou não, você acaba dando uma beliscadinha, né? Você se vira, né? E pra minha sorte tinha gravuras na apostila, sabe? Então eu fui traduzindo. Esse pessoal de hoje não sabe, né? A gente tem a facilidade do tradutor, cara, mas hoje a gente tem Google. Na época, sei lá, cara, você tinha que andar com o dicionarinho do lado. Eu sinceramente não lembro, cara, mas eu acho que eu fazia isso mesmo. Eu tinha um dicionário lá e velho pra caramba, da época do meu pai, assim, desmanchando as páginas. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, cara. Fui pro Rio de Janeiro e regacei lá. Porque todos os técnicos do Brasil que vinham para fazer o curso, eles eram já técnicos da analógica, então eles não entendiam a galera das antigas ali querendo... Só que o legal reciclagem. É que o pessoal lá era legal. Eles não tinham medo de me passar a informação. Então eu peguei tudo que eu precisava aprender de analógico, né? E a parte da informática ficou muito fácil para mim. Né? Então, assim, as máquinas fotocopiadoras... Então, a minha carreira era técnico de fotocopiadoras e impressoras digitais. Está na minha carteira, assim. Se tivesse o LinkedIn lá, ia ser... Technical Support. É provável que no meu LinkedIn tenha isso. Então, foi bastante interessante esse processo. E aí eu fui fazer vários cursos fora, assim, fui aprender bastante. Eu realmente fiquei bom. E a profissão era máquina e você dava um suporte para... Eu era técnico. Eu era o cara que instalava. A tiazinha derramou café, liga pro Hélio.
Cara, uma vez chegou uma máquina lá na Uniderp, uma impressora, era uma impressora de 100 páginas por minuto. Era uma assim, puta máquina, não, né? É coisa grande, né? Coisa de gráfica, assim. E aí chegou lá na Uniderp essa impressora que eles tinham comprado. E foi eu lá instalar. A hora que eu abri a impressora, cara, ela tinha derramado todo o toner dela. Todo o toner. A impressora tava preta, cara. Velho. Sem brincadeira, eu devo ter ficado uma semana assoando o nariz, assim, tirando o toner do nariz. As unhas, cara, eu acho que enquanto não cresceu a unha, não saiu o toner. Cara, eu fiquei horas limpando ela. Foi horrível, cara. Mas tem várias dessas. Pessoal, hein? calma que a comunicação ainda vai chegar. Vai chegar, Vamos chegar lá. É a trajetória. Tá, e continuando, aí... E aí, Sérgio, aí eu depois dessa parte aí, eu ainda estava nessa área e eu fui chamado para trabalhar na Caixa de Assistência dos Advogados, como estagiário, ajudante, auxiliar de um... Você já estava fazendo faculdade na época já? Não, ainda não. Perdão, na época eu entrei na engenharia da computação. Como eu estava muito vinculado a essa área, então para mim era o mais óbvio era engenharia da computação. Eu tinha feito jornalismo, que era uma... Eu tinha o que na comunicação já. Eu tô ansioso para saber como é que vai ser essa transição da programação, da parte técnica para a direção de arte, né? Que você é um... Assim, não é puxar saco do Hélio não, mas ele é um puta diretor de arte, né? Ele manja. E foi mais ou menos aí, cara, porque assim, surgiu uma vaga lá na Caixa e era para ser auxiliar de CPD, né? Que era o Central de Processamento de Dados. Aí hoje nem existe mais, hoje é TI, né? Tudo é TI hoje. E uma das exigências dessa vaga era que mexesse no Corel, porque eles precisavam eventualmente lá, eles demandavam para o departamento de TI cartaz, algumas coisas assim. E aí, o Paulão vai adorar saber que você começou no Corel, né? Mas ele também, né? Isso ele não pode nem falar. E aí, cara, surgiu a vaga, só que eu não entendia nada de Corel. E aí foi que eu fiquei... Não tinha YouTube para você pesquisar? Não tinha. Aí assim, só que eles falaram, você precisa... Se vira aí, não se vira de novo, né? Então era assim, eu recebi a oportunidade hoje e amanhã era a minha entrevista. E aí eu falei, cara, peguei no computador, instalei o negócio lá e falei, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou fazer o logo deles, que pra minha sorte, o logo da Caixa dos Assistentes Advogados é tipo da OAB, assim, é uma bola só e é ridículo. É fazer um gradientezinho no meio ali, pai. E aí, como eu entendia muito de informática, para mim olhar o software ali, entender a dinâmica dele, não foi difícil, né? Então eu comecei a desvendar ele ali e tal, e aí falei, vou fazer o logo deles. Eu chego lá, eu tô sabendo Corel. Se vocês me pedirem pra fazer alguma coisa, eu faço o logo. E foi o que aconteceu, cara. Eu fiz o logo e tal. No outro dia fui fazer. Mas você não teve dificuldade de fonte, essas coisas assim? Eu parei pra pensar agora aqui, assim, tipo. Então, eu não. Você nem sabe se a fonte era igual também, né? Tipo, não era, cara, porque era muito simples. Era tipo um Arial, assim. Então era das primeiras que você puxava lá. Né? Bate o olho, tum, já era essa. Foi. Cara, aí eu comecei a aprender a mexer e fuçar muito, porque aí a minha técnica era copiar as coisas. Né? Como eu estava aprendendo, eu olhava coisa que eu achava legal e vou fazer igual. Aí, só que para minha sorte, Sérgio, naquela época os recursos eram muito mais limitados. Né? As artes elas não eram tão elaboradas porque você não tinha tantos softwares. Então não era muito difícil você replicar e aprender aquilo ali. Eu confesso que hoje, se você começar do zero, talvez seja mais complicado porque você tem muita referência. Né? Então o que aconteceu? Eu passei nessa vaga lá e fiquei de auxiliar de CPD lá. Cara, meu chefe ficava numa mesona e eu ficava lá fazendo tudo. Né? Meu chefe ele ficava jogando. Eu lembro, assim, ele ficava jogando. Tinha um jogo, cara, um jogo de internet que chamava Planetarium. Não sei se você vai lembrar disso. Vou lembrar desse, não. Era esse joguinho de internet, assim.
E eles era um jogo meio de comando, você tinha que ter umas naves e invadir os outros planetas. E ele tinha uns amigos assim que ele ficava ligando pros caras, porque naquela época pegava o ramal lá da, vamos fazer um ataque, não sei o quê. Aí os caras programavam lá, não sei o O quê. CPD inteiro jogava? Não, era amigos aleatórios. Amigos aleatórios. Então, cara, aí assim, eu ficava trabalhando, ele ficava jogando, né? Provavelmente ele não vai assistir isso, mas enfim, é a verdade. Aí, cara, ali eu fui, tal. E o que aconteceu? Depois de um tempo, ele foi mandado embora. E eu falei, bom, agora eu sei tudo, agora eu vou virar o chefe disso aqui, meu salário vai aumentar. Eu era tipo estagiário, assim, eu ganhava R$300, sabe? Por mês. E aí, não aconteceu, cara. Eu fui faceiro da vida, e aí mandaram um cara que trabalhava no estoque pra ser meu chefe. Aí você deve ficar Não, eu fiquei um pouco mordido, né? E assim, o cara não entendia nada do sistema, porque tinha um sistema de gestão da caixa que eu meio que ajudei a implantar ali, então eu entendia do sistema, sabe? E esse cara foi ser meu chefe e eu tive que acabar ensinando ele. Provavelmente não sabia nada. Ele sabia a parte dele lá do estoque só, sabe? Aí ele era seu chefe, você tinha que ensinar ele. Exatamente, foi o que aconteceu. E aí eu comecei a me frustrar com isso, obviamente, né? E aí eu comecei a perceber, já meio vinculado a essa área da comunicação que eu gostava, e eu acho que foi aí nessa época que eu fazia engenharia da computação e não consegui passar nas matérias de cálculo, que era muito complicado para mim, que não entrava na minha cabeça. E aí eu desisti da faculdade, fiquei 6 meses trabalhando ali, e depois aí eu fui, aí o que aconteceu? Na minha segunda opção lá do vestibular, estava publicidade. Então automaticamente eu tinha uma vaga lá em publicidade, e foi o que aconteceu, eu desisti da engenharia e caí na publicidade. E aí, assim, aí por quê, né? Qual que é a ligação, né? Sempre tive em mim assim, uma vontade de comunicador, ainda sem descobrir, porque no primeiro vestibular eu queria ter feito publicidade, não fiz por conta da minha ligação com o universo da informática, né? Então lá na Caixa, eu em determinado momento, quando aconteceu isso, eu percebi que, cara, essa empresa precisa de um departamento de comunicação para fazer as coisas. E não tinha. E aí eu comecei paralelo à minha faculdade, comecei a escrever um projeto para ter um departamento de marketing lá dentro. Olha a ousadia do moleque, né? Só que assim, tinha um dos diretores lá que ele gostava muito de mim. Tinha 2 dos diretores que eles gostavam muito de mim. E aí eu acabei descobrindo que a presidente, que o cara que entrou para ser o meu chefe lá era sobrinho da presidente, né? Então aí eu entendi tudo. O que indica, né? Okay. E aí eu montei esse projeto, cara, e levei para um desses diretores que gostava de mim. E ele comprou a ideia, falou, cara, legal, acho que a gente precisa disso mesmo. Vamos fazer o seguinte, pega uma sala para você e implanta ele. E eu falei, caraca, que legal. Aí, vou implantar um departamento de marketing com... Aí o departamento de marketing passou a ser você. 18 anos, né? Passou a ser eu fazia tudo, obviamente. Só que aconteceu um problema. Ele me deu essa oportunidade, mas eu fiquei lá um tempo fazendo isso e ganhando a mesma coisa que eu ganhava, R$300, trabalhando o dia inteiro, porque eu trabalhava meio período, eu falei, só que eu preciso ficar o tempo todo porque é muita coisa e tal. E aí eu fiquei lá vários meses assim, trabalhando o dia inteiro e ganhando o que eu ganhava. Aí um dia eu cheguei, eu queria rever aí esse negócio, se eu volto a trabalhar meio período, ou se vocês conseguem me dar um aumentinho e tal, né? Para eu conseguir ficar o dia inteiro. E aí eu falei isso de manhã, na parte da tarde eu recebi uma cartinha de demissão. O maior incentivador, né? Tipo, pé na bunda. Foi então, assim, a minha única demissão na vida. E aí, assim, logo como eu estava na faculdade... E assim, por curiosidade, o departamento continuou?
Não Marketing? continuou porque não tinha ninguém, cara. Mas o muito legal foi que muitos anos depois, Eu queria saber se eles colocaram outro no seu lugar. no meu lugar não. Mas eles foram amadurecendo esse processo que eles precisavam. E muitos anos depois eles contrataram a Quanta, que é do Paulo. Poxa, que bacana. E o Paulo atendeu por muito tempo eles lá. Então, coincidências também da vida aí. E aí nessa época que eu saí, eu fui trabalhar na incubadora de empresas da Uniderp. E isso foi Isso já fazendo publicidade. fazendo publicidade, logo no início da publicidade. E ali foi um grande, assim, aonde que eu aprendi A incubadora é muito, tipo assim. uma agência experimental? A incubadora é um sistema onde você desenvolve ideias para que ela se torne negócio. O que acontece? Você chega com uma ideia qualquer de negócio dentro da incubadora. Eu inventei uma máquina que corta cabelo automático. Só que eu só tenho uma ideia, não sei nem como fazer isso acontecer. Então eles chegavam com as ideias na incubadora. A incubadora fornecia uma série de ferramentas, consultores, assessorava o empreendedor ali para que ele conseguisse desenvolver a ideia e transformar em negócio. E isso, assim, foi um salto na minha carreira, porque, cara, eu comecei ali a conviver com vários empresários, com ideias, com pessoas sensacionais, assim. O meu chefe lá inclusive, vou falar para deixar registrado, já falei para ele muitas vezes, né, o Emerson Coraza, que era o meu vizinho aqui, inclusive, ele... Olha só o destino. Ele foi meu chefe, foi assim um grande incentivador da minha carreira na publicidade, porque ele sempre sabia me colocar os louros na hora que eu precisava crescer, né? E também dar aquelas cutucadinhas na hora que você precisa aprender, sabe? E eu sempre olhei isso com muito bons olhos, porque me ajudou a desenvolver, de fato, essa vontade na publicidade. Cara, e uma boa liderança no começo de carreira, ela abre sua cabeça, né? Você começa a entender o negócio como um todo, né? Cara, assim, é muito legal. sensacional, na verdade, assim. Eu tenho muita gratidão e eu falo que a minha carreira como publicitário, se não tivesse passado por isso, talvez fosse completamente diferente. E era alguma coisa parecida com direção de arte? Não, eu entrei lá fazendo assessoria de imprensa. Na verdade, o cargo era assessor de comunicação, era estagiário de assessor de comunicação. Eu fazia meio que tudo, assim, né? Só que como eu sempre gostei de desenvolver as outras habilidades minhas, então eu não fazia só assessoria de imprensa ali, fazia clipping, não sei o quê, comecei a escrever matéria, né? Eu que fazia as matérias do site, aí eu que fazia fotografia, eu que fazia as artes, e eu comecei a assessorar as empresas também. Né, as empresas que estavam incubadas lá, eu comecei a assessorar, fazer arte, fazer marketing, sabe? Eu comecei a desenvolver mesmo as coisas da comunicação e do marketing. E dessa experiência te veio algum cliente, alguma oportunidade de negócio na época? Várias. Né, primeiro que assim, surgiu de vez a vontade de empreender, porque você está ali num ambiente muito empreendedor. Né? Mas dali, Sérgio, assim, evidentemente naquela época eu era funcionário, mas depois por muito tempo eu fiquei prestando serviço de graça lá para a incubadora, por muitos anos, assim. E eu vim colher frutos, assim, muito tempo depois, mas isso também algo muito legal para todo mundo saber, assim, que eu plantei muito tempo e depois eu colhi exatamente tudo, assim, que eu plantei, sabe? Veio dinheiro, de fato, de muitas oportunidades daquele trabalho que você fez ali. A sementinha que você plantou lá atrás, né, assim... muito legal ouvir isso. E agora, seguindo para a comunicação que vocês estão esperando, né? E como é que começou a direção de arte? Na verdade, eu já estava bem imerso na comunicação e já estava fazendo muita coisa de arte ali nesse ambiente mesmo, escrevendo. A minha carreira, assim, ela sempre foi muito multifacetada na publicidade. Então, eu não posso dizer que eu sou um diretor de arte só, porque na faculdade, eu sempre gostei muito de marketing, por exemplo. Então, eu
logo no meio da faculdade eu resolvi já fazer uma pós em marketing. Vamos falar um sabe? pouco das suas graduações aí, Hélio. O que mais você estudou aí durante a vida? Eu fiz pós-graduação junto com a faculdade, eu terminei praticamente junto a graduação e a pós em gestão estratégica de marketing. Né? Eu fiz bastante curso na área de direção de arte também, porque depois que eu saí da incubadora aí, eu fui convidado por uma amiga minha que fazia faculdade comigo para trabalhar na agência dela, que é a Tatiana da Contexto, que você trabalhou lá. Então a gente fazia faculdade juntos, e ela me chamou para trabalhar lá também. Ela estava, assim, a agência dela já tinha alguns anos, mas ainda estava engatinhando. No começo era muito voltado ao jornalismo lá, né? Assim, Era completamente voltado para o jornalismo, e ela entrou na faculdade de publicidade justamente porque elas entenderam que precisava ampliar o leque. Né? E foi aí que assim, ela virou uma principal amiga ali na faculdade, durante a jornada da faculdade. Então, e ela logo viu em mim assim, uma pessoa que poderia somar lá na agência. Né? E eu fui realmente fazer também direção de arte lá, mas assim, aí diagramava jornal, porque eles faziam muito isso, né? Então eu comecei a mexer muito com o jornal. Os vídeos do clipping, né, mano? Depois começou o clipping também, eu ajudei meio que a implementar ali o departamento, na época também é rudimentar, por isso que eu entendo muito essa parte técnica, assim, né? Mas são coisas assim que eu fui buscando também, aprender ali, placa de vídeo, o que você precisa, placa de não sei o quê. Na época eles ficavam assistindo o jornal lá, full time, para gravar da TV e tal, né? Então essas coisas eu fui evoluindo com isso. Né? Você então, também tem um pé na fotografia, né? A fotografia também sempre teve, assim, comigo porque como eu já estava na área da comunicação, eu já tinha feito curso de fotografia na faculdade, então eu também sempre gostei muito, e mais até como hobby no começo, né? Depois fui A gente está aguardando o seu web produto aí, né? O curso de... eu tenho já um curso, né? Presencial de fotografia, que eu fiz por muitos anos, uns 2, 3 anos eu fiz ele, mas agora a gente precisa resgatar isso de novo, né? E aí, Sérgio, a coisa foi indo, foi caminhando. Logo que eu saí da faculdade, eu recebi uma outra proposta para ir para uma agência. E a sua primeira... sim, continua, pode falar. Pode perguntar. Não, eu te perguntar aí, qual que foi o start para, preciso abrir uma agência, eu preciso... Então, foi a sequência dessa carreira. Lá na Contexto, eu buscava fazer de tudo. Eu buscava fazer um pouco de tudo, assim, sabe? Então, a gente fazia mídia junto, eu fazia planejamento, eu fazia... Meu contrato principal era a direção de arte, mas ia fazer atendimento também. Então, assim, eu fui permeando em todas as áreas da agência. Sempre com vontade realmente de fazer e aprender. Desde coisas manuais na época, assim, cara, precisa montar um layout aqui, cortar o layout para mandar e tal. Precisasse pegar alguma coisa, precisasse ficar várias madrugadas eu passei para fechar coisas lá dentro da agência. Então, assim, eu sempre fui muito engajado com o negócio e precisava aprender mesmo, né? Nessa época eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, e de madrugada eu e mais um amigo a gente pegava alguns trabalhos também para trabalhar, para fazer. E aí a gente ia para o escritório do irmão dele para tocar os projetos assim, que a gente pegava, um freela ali, colar, assim, que a nossa ideia já era meio de montar uma agência, sabe? E era um negócio extremamente desgastante. Meu salário ia inteirinho na faculdade praticamente, sobrava uma mixaria. E aí à noite, para me virar e tal, a gente comia assim, pão com manteiga não, né? Com margarina e que suco, cara. Porque assim, era o que dava para comprar, saca? E aí passava a madrugada ali, e às vezes ia 4 horas da manhã para casa para dar uma dormidinha para ir trabalhar no outro dia. Então eu passei muito tempo fazendo isso e desenvolvendo a minha carreira, cara. Eu entendia que era o momento que eu precisava desenvolver, sabe? E aí quando eu saí da faculdade eu fui para uma agência no Paraná, fui para Cascavel trabalhar numa agência que foi também uma outra experiência, assim, eu vi uma outra realidade de agência, apesar de ser o interior do Paraná, era uma agência muito boa. E de onde assim, que veio o convite?
um professor meu. Você tinha acabado de se formar e falou, ó, vai. O professor meu, ele até tenho muito orgulho disso, assim, ele chegou, ó, você é o melhor aluno que eu já tive e tem um amigo meu precisando lá e eu vou te fazer um convite. Então é bastante, tenho muita satisfação de dizer assim que eu realmente me empenhei ali na faculdade para me desenvolver, né? Então, quando você fala assim, sou um bom diretor de arte, eu busquei muito desenvolver a direção de arte, busquei desenvolver redação porque eu precisava, planejamento, Mas muito que eu falei foi atendimento. puxar saquismo, tá, gente? Mas é fato. É fato porque Não, eu tô brincando, eu sou bom galera. mesmo. Não é puxar saquismo. É claro que assim, eu já perdi a mão muito, né? Porque não faço só isso. E aí fui trabalhar nessa agência e tal, e aí de lá eu voltei para Contexto de novo, né? Aí saí de novo, fui para outro lugar e voltei. Então, quando você falou, o Elinho é o cara que vem aqui e resolve tudo, era porque assim, a gente já tinha uma ligação muito forte de todos os trabalhos. Foi nesse retorno seu que a gente se conheceu, né? Voltando de... em algum desses retornos, porque eu fui e voltei várias vezes para lá. Onde mais você passou, Hélio? Cascavel? Eu de Cascavel voltei para cá, e aí eu fui para Curitiba. Eu fui tocar um outro negócio lá. Nada a ver com comunicação. Nada a ver com comunicação. Eu recebi um convite para tocar uma escola de pós-graduação lá, em odontologia. Foi onde eu alavanquei minha carreira por outro lado também, né? Lá eu tive a oportunidade de conhecer um dos professores lá da escola que eu gerenciava, e esse professor me chegou com uma ideia de aplicar Botox na odontologia. E a gente se conectou ali, viramos parceiros, amigos, assim, e ele falou, cara, eu preciso de alguém de marketing que me ajude, porque eu não sei o que eu faço com essa ideia, né? E aí foi quando surgiu a ideia de fazer o primeiro curso de toxina botulínica, a gente usou o termo para fins terapêuticos na odontologia do Brasil, quiçá do mundo, né? Então foi um extremo pioneirismo, isso eu estou falando foi em 2008, 2009. Foi um extremo pioneirismo, porque nós revolucionamos, aí eu estou falando com bastante tranquilidade, a odontologia mundial, com essa ideia que surgiu lá. Então assim, eu mudei de área, mas eu trouxe todo o meu expertise em marketing, que eu gostava muito, né, para a gente lançar esse curso. A gente não tinha bem nem antes dinheiro. da modinha do lançamento, né? Fórmula de lançamento. Já existia o Érico Rocha, eu já tinha visto coisas dele, sabe? Se não me engano, eu tinha tido até algum acesso a algum curso e tal, onde eu tinha buscado, me ajudou assim a ter essa coisa, mas era pouco, assim, sabe? Eu realmente fiz uma fórmula de lançamento ali, bem offline, né? Usando o que tinha na época, né? Usando o que tinha, mas se eu olhar para trás, assim, meio que eu usei aquela sistemática, né? Mas porque estava muito em mim o marketing. Então, assim, não estava inventando roda. Estava em algo que... É que a metodologia dele, em maior ou menor escala ali, você consegue usar, assim, né? Consegue replicar em outras mídias, né? E o grande ponto é que, assim, eu tinha um produto muito diferencial, né? Muito diferencial. E isso fez... Foi um sucesso, então? Não, se você já ouviu falar em harmonização orofacial, esse termo fui eu que criei, né? Na odontologia não existia naquela época nenhum olhar para a estética facial, né? Nós que desvendamos isso, nós formamos o primeiro curso, Explica pra gente o que é a harmonização orofacial. O que aconteceu? Com essa sacada de usar o Botox só quem usava na época eram os médicos, né? Os médicos aplicavam para fins estéticos mesmo, para tirar ruga e tal. Ele não tira, né? Ele muda a tua expressão e ele
entre aspas, ele tira a ruga ali, ele deixa você... você não consegue fazer determinados... O músculo não faz determinados movimentos e com isso ele aparentemente, ele estica a pele, né? Uhum. Então, com isso, esse conceito de harmonização facial, que é passar uma imagem estética, né, de forma médica, só os médicos faziam, e a ideia era que os dentistas pudessem fazer também, porque o dentista, ele é o profissional que estuda cabeça e pescoço, né? Ele é um profissional que ele passa 5 anos da faculdade estudando como ninguém cabeça e pescoço, né? Toda a musculatura, toda a parte estrutural, é muito mais do que o médico. Então, a ideia que a gente teve foi, por que só o sorriso? Por que só o dente? Se o dentista pode fazer o acabamento todo da expressão, né? Se o profissional odontólogo tem essa capacidade, só que regulamentarmente, na parte de legislação, não era possível. Não era possível por quê? Porque não existia nenhuma regulamentação que permitisse o dentista atuar fora da região da boca, exceto os bucomaxilo, que tem uma especialização que eles fazem cirurgias na face inteira e tal. Porém, o cirurgião dentista, ele tem na legislação dele a capacidade de receitar qualquer medicamento. Então, com isso, se ele pode receitar, e ele pode também aplicar, porque não tem nada que gere perigo, né? Então, nossos primeiros cursos eram para fins terapêuticos, porque tinha umas 2 ou 3 sacadas ali. Por exemplo, quem tem bruxismo. Quem tem bruxismo é quem fica apertando o dente. Quando você aplica o Botox na região da musculatura, aqui ele relaxa essa musculatura e faz com que você não consiga fazer esse movimento do bruxismo. Tem umas pessoas que têm um sorriso gengival, que eles falam, que sorri e aparece a gengiva, né? Uma aplicação em determinados pontos aqui fazia com que a pessoa não conseguisse fazer esse movimento e com isso melhorasse, harmonizasse o sorriso. Entende? Então você vai para um outro aspecto, né? E daí começaram a surgir novos cursos, como fios, como cirurgias de bichectomia, não sei o quê. E aí, todos esses procedimentos nasceram desse projeto que você participou? Esses procedimentos eles já existiam na medicina, né? Porém, eles foram buscados, o conceito dele, para a odontologia e adaptados para o cirurgião dentista, né? Então, o que a gente fez? A gente eu digo que a gente mudou a odontologia. Então, nós criamos uma nova área de atuação na odontologia, que é a harmonização orofacial, né? Essa área, se você vê hoje, praticamente todos, 50% dos dentistas devem fazer harmonização orofacial ou algum procedimento dela, né? E aí que nós criamos lá atrás, isso já foi em 2014, 2015, a primeira especialização do Brasil em harmonização orofacial. Então você aí que é em casa, que quer ficar bonitinho e quer fazer isso, ó, o Hélio tem o dedinho dele aí. Olha, e eu assisti tanto esses cursos lá como parceiro, né, como sócio ali, que se você me der uma agulha na mão aí, você é capaz de fazer. É capaz de eu fazer alguma coisa, viu? Tá, e passando essa etapa, você... E aí, então eu voltei para Campo Grande, né? Continuei aí vinculado. O projeto aconteceu mesmo e... Aconteceu até hoje, né? É um sucesso. Esse meu parceiro lá, ele é a maior autoridade hoje no Brasil nesse assunto, né? E que aspectos do marketing lá você trabalhou com ele lá? 360 tudo. Desde a imagem pessoal, né? Toda a parte de
de estruturação do curso, como lançar esse curso, como divulgar, como melhorar. Assim, a gente trabalhou realmente o marketing e continua, ele continua voando lá e usando todos esses conceitos até hoje. Né? A gente é muito amigo, na verdade, ele sempre vem para cá. Só que eu me desvinculei, né? Eu vim para cá. A gente continua ligado assim pela a criação em si do negócio foi tão grande que vira e mexe ele me liga, então a gente está sempre muito ligado a isso, né, de alguma forma. Esses processos criativos, eles criam laços mesmo, né, cara? Meus melhores amigos, assim, que eu carrego para a vida são os diretores de arte que trabalharam comigo, Com né? certeza. Assim. É muito legal isso. Mas acelerando um pouco o papo aqui, vamos chegar na... Qual que foi a sua primeira agência? Então, aí quando eu voltei para Campo Grande, eu resolvi empreender. Para mim não fazia... Na verdade, eu ainda prestava serviço lá para uma agência, para contexto e tal, eventualmente, mas para mim não fazia muito sentido mais... como eu tinha tido essa experiência, trabalhar para os outros, eu tinha né? visto que... Na verdade, eu tinha visto a cor do dinheiro mesmo, assim, sabe? Porque o negócio bombou de uma forma... eu tinha entendido que, cara, eu posso ganhar meu dinheiro, eu posso correr atrás dos meus negócios e tal. E foi o que eu fiz, né? Aí, quando eu vim para cá, eu já vim montei a Elfo, aí já em 2009, 2010... montei a Elfo e comecei a empreender, comecei a pegar um cliente aqui, um acolá. E todos, assim, uma boa parte daquele pessoal que você trabalhou lá na incubadora de ideias? Sim, exatamente, exatamente. Voltando Inclusive o Paulo, que é meu sócio hoje, ele é irmão de um amigo que era incubado lá. Que eu fiz o logo dele, eu fiz serviços para ele lá da época da incubadora. Um dia ele me ligou e tal, falou: Hélio, tô com meu irmão que tá vindo de São Paulo. Você não sabe uma oportunidade para ele? Ou vocês, o que vocês acham de sentar para conversar e tal? E meio que nessa época, o Renato, não sei se ele já estava articulando alguma coisa, mas ele meio que me chamou para montar uma agência, porque ele estava arrumando alguns clientes e tal. Ele falou: cara, por que a gente não monta uma agência então? Meu irmão vai vir, aí ele também é da área, monta nós três uma agência. Esses tempos atrás eu estava revirando meus arquivos ali, eu achei o plano de negócios e o logo que a gente tinha criado. A agência era para chamar AOBA, não sei nem se o Paulo vai lembrar disso. Olha, eu tô sabendo, assim, aqui também, que você vai ter a revelação do século, que você vai falar o que significa Soa Brasil. Vou falar, posso falar. E aí, acontece que o Paulo veio e tal, e e na época não foi para frente, assim, a gente conversamos ali e tal, mas a ideia não fechou de primeira. Assim. Eu não lembro exatamente que ponto, assim, se o Paulo acabou viajando de novo, mas enfim, a coisa não foi. E eu continuei com a Elfo por muito tempo. Depois eu já conheci o Paulo e tal, a gente se conhecia, eu ia visitar ele na agência dele, ele tinha a Quanta, né? Aí eu fiquei sabendo que ele casou com a Gigi, e a Gigi foi minha colega de faculdade, né? Então a gente estudou junto, eu conheci a Gigi. Tinha que ser, né, cara? Não era para ser com outra pessoa. São coisas que... E assim, só que eu pulei uma parte importante, porque lá atrás, quando eu estava fazendo faculdade, eu montei minha primeira agência. Nem estava lembrando. Eu fui convidado por um amigo de faculdade, que uma hora ele vai estar aqui também, Bruno Xavier, para trabalhar para eles, numa agência que eles estavam montando. Ele, um amigo dele e uma menina. Estavam investindo a grana lá, eles estavam montando uma agência massa pra caramba. E chamava Brasileto a agência. E aí, cara, eles me chamaram, eles precisavam de alguém de planejamento, mais dessa área, que era a área que eu gostava, que eu mais tocava na faculdade, assim, todo mundo me via mais como esse cara do marketing e tal, porque eram as matérias que eu gostava de me destacar mais. E aí me chamaram para trabalhar lá. Fizeram uma proposta financeira melhor do que a que eu tinha,
e eu fui trabalhar com eles. O fato é que deu uns 3 meses assim, e a menina que tinha investido a grana lá, ela desistiu de brincar de agência, e aí ela largou mão, e eu fiquei a ver navios, né? Só que por eu não era bobo, aí eu tinha feito um contrato com eles, em que eles tinham que garantir 1 ano meu. Né? Eu tinha saído e eu precisava, se a agência acabasse, eles tinham que continuar me pagando por 1 ano. E eles estavam quebrados e tal, e a gente ficou nessa, e provavelmente eles não iam cumprir. E aí nessa época eu falei, então vamos continuar a agência. Ué. Então, de funcionário deles. Você forçou eles com um contrato, falou, mais ou menos isso. Vocês podem perder ou podem... Só que, puta, aí era uma agênciazinha que tava bem montadinha, com máquina nova, com um prédio bonito, sabe? Tava um negócio muito legal, cara. Fachada bonita. Ficava numa região top ali no centro. Mas aí que a ano gente... que foi isso? Rapaz, isso aí deve ter sido 2006, por aí. Sim, que você voltou no tempo. Eu voltei no tempo que eu tinha esquecido. Conta essa história, é isso mesmo. Por aí, cara, não lembro, 2007, enfim. Foi antes porque eu tava na faculdade, então deve ter sido 2005, por aí. E aí fomos também tentando, assim, né, cara, os meninos até tiravam sarro de mim, porque eu andava todo engomadinho. Eu sempre tive cara de moleque, demorei pra ficar cara de velho que eu tô hoje, né? Mas e aí eu queria sempre me mostrar mais experiente e tal. E aí eu andava, né, com as camisas assim, social, né, as calças horrível, né? Gravata e tal. Aí até uma vez a gente tava numa cliente e eu fui lá todo engomadinho, tá? E o Zé, que era o outro sócio, ele era todo descolado e tal, né? Dava como publicitário mesmo. E aí a cliente olhou pra mim, depois ela falou pra ele, ó, quando eu contrato uma agência de publicidade, eu espero pessoas criativas. Não um vendedor de seguro ali, né? Exatamente isso. Então, assim, aí eu passei a cuidar mais do meu look também. Sim, é importante isso. Principalmente quem tá na linha de frente ali, né? O pessoal da agência precisa ser um pouquinho mais descolado. É a imagem que se passa mesmo, né? A gente fez a cama, agora tem que deitar. E continuando lá da parte do Paulo. Ó, um salve aí pro Ricardo Machado, que tá assistindo a gente, ó. Um abração pra você. Manda um salve aí pra ele. Ô, Ricardo, eu acho que o Ricardo Machado é meu cunhado, né? Então, pô, se você for meu cunhado que tá aí, Ricardo, ou não é? É? Então se for top. Então Ricardo, se é você que tá aí, tô te esperando aqui a semana que vem pra gente. Eu não posso tomar, cara, mas você sabe como é que é a nossa pegada aí. A pegada violenta. Milena Garcês é minha esposa, né? Obrigado pelo prestígio aí, meu amor. Salve, Milena. Manda superchat pra gente. Continua, né? Manda o Pix. Manda Pix, Milena. Continuando na parte do Paulo. Isso, aí o Paulo... Ele poderia estar presente aqui também, né? Teve que ir embora. Mas vai acontecer a mesma coisa que você está fazendo comigo, que você vai fazer com ele. Né? O próximo vai ser... O próximo do Pelágio Talks. Isso, Pelágio Talks, que é um quadro aqui dentro do nosso... Esse episódio podia ter sido o 2.5, né? Tipo, ele não é o 3, não é o 1, o 2. Boa. Então vamos fazer assim. Uhum. Ele é o 2.5, tá? Depois você muda lá, Guilherme. Pra quem não conhece, a gente tem nosso backman ali, o Guilherme. Que vai estar aqui também, né? Evidentemente. Que vai estar aqui um dia também. Porque a ideia aqui do Papo e Traço... O Guilherme, ele é multitarefa. Ele edita vídeo, ele faz música, ele canta, dança, veste bombacha, ele faz tudo. Salve pro Guilherme aí também. Tá, mas voltando ao Paulo pra gente encerrar depois a conversa aí aqui, então, né? Sérgio... E revelar aqueles segredos, né? Aí o do Paulo foi muito legal, assim, o nosso... Teve uma época que a gente... Isso foi aí já lá em 2000 e
18, 17. O Hélio, um conselho, fala da Milena, o dia que você conheceu ela aí pra Fala que a gente tá no aquela âmbito moralzinha, profissional, né? Mas a gente pode falar no âmbito pessoal também. Não, mas tem que citar alguma vez aí, tipo, então nessa época eu conheci a Milena, só pra dar aquela. Fazer aquela moral. Chegar em casa ter o iFood mais melhorzinho. Boa, um sushi, quem sabe, né? E aí, cara, teve uma época aí, eu acho que foi em 2018, por aí, que o Paulo me ligou. Falou, Hélio, preciso conversar com você. E ele tava com um amigo lá e tal, que tava desenvolvendo uns projetos, uma licitação que ele ia fazer e tal. E a gente voltou a meio que se falar, assim, de profissionalmente, né? Ele me apresentou uma oportunidade lá para a Elfo TV, que eu vivia lá cantando ele para oferecer a Elfo TV para os clientes e tal. E nessa época a gente começou a conversar. Foi nesse período que não deu certo a sua agência com ele, com o irmão dele, ele criou a dele. Logo, eu não sei que tempo mais ou menos, mas foi um pouco depois, porque E eram os dois irmãos ali e você trabalhando separado, cada um do seu... Ou era só o Paulo? Não, na Quanta era só a Quanta, né? É só a Quanta. Nem o Renato não entrou, era só o Paulo. Né? Era o Paulo, aí depois ele arrumou outros sócios lá, mas basicamente ele sempre foi o cabeça ali da Quanta. Né? E aí o Paulo começou a me convidar mais para o negócio, para conversar lá e tal na agência, e um dia... Já rolava um puta entrosamento antes mesmo de vocês trabalharem juntos já. Né? A gente sempre se respeitou muito, assim, né? Profissionalmente. Isso realmente sempre foi muito legal, assim, tanto é que eu já tinha decidido não ter mais sócio, né? Eu já tocava meus negócios e tal, e eu queria ter sócio, porque eu já sabia, eu tenho meu jeito de ser e tal, então acho que fluía melhor. Mas aí o que aconteceu? O Paulo me ligou, cara, meio desanimado com o negócio, ele falou, cara... Tô querendo entregar os pontos. Hélio, tô querendo ir para uma outra área aqui que eu tô vislumbrando, que ele estava meio que trabalhando como produtor, assim, e ele estava realmente pegando uns clientes legais, pessoal do mundo sertanejo. O Paulo também, né? Ele cabeceia, bate o escanteio e cabeceia também. Então, o legal do Paulo, porque que a gente se entrosa muito, é porque a carreira dele é muito parecida com a minha. Ele sempre permeou por todas as áreas, também sempre fez direção, redação, fotografia, planejamento, atendimento. Então é um profissional assim muito parecido comigo, né? Então isso ajudou muito a gente a se entrosar. E aí ele falou para mim, Hélio, quer meus clientes para você? Eu tô querendo mexer com outra coisa e tal, vou abrir um bar. Vai abrir um bar. Você vai ter que contar essa aí para nós, hein, Paulão? Faz. E aí, cara, eu falei, não, cara, como assim? Que você vai me dar teus clientes para mim? Não fazia sentido para mim isso, né? Aí eu comecei a conversar bastante com ele e tal. Falei, cara, peraí. Não, é porque tá difícil e tal. Eu falei, peraí, cara. A gente tinha mais ou menos o mesmo número de clientes. A gente tinha mais ou menos o mesmo faturamento. Mas ele tomava prejuízo e eu ganhava dinheiro. Tem alguma coisa errada. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Deixa eu ver teus números aí. E aí comecei a ver que assim, a parte estrutural dele era muito cara e a minha era muito barata. Eu estava em casa, eu tinha um outro formato. Então assim, eu tinha o mesmo tipo de cliente praticamente, o mesmo volume de trabalho, mas a minha estrutura era enxuta. Né? Então essa foi a forma que eu encontrei de ter lucratividade. E aí eu falei, cara, não, eu não vou deixar você me dar os clientes assim, vamos com calma e tal. E aí eu comecei a analisar e nessa época eu estava já meio com vontade também de sair de casa. Minha filha nascendo, eu já estava com um projeto de ter filho. Fala da Milena. Com a minha esposa, evidentemente, né, que sempre me incentivou muito, mesmo estando em casa ali, ela sempre me apoiou. A Milena merece um bolo, né? Diz aí. E nessa época eu estava com muita vontade de sair de casa, sabe? De sair de casa com a agência, né? Tirar a agência de casa. Porque estava misturando já, e como a gente ia ter filho, a gente já estava com esse plano de ter filho,
já não fazia muito sentido misturar tudo ali, eu queria realmente ter um negócio fora. E aí casou realmente o momento com o Paulo me chamar, e aí eu falei, Paulo, vamos fazer o seguinte, em vez de você me dar teus clientes, deixa eu vir para cá, para o teu escritório, eu trago minha equipe, eu trago meus clientes, e eu vou entendendo como é que está funcionando esse negócio, a gente vai fazendo uma fusão, de forma orgânica. E a gente assim continuou, cara. Ficou alguns meses trabalhando. E ele me contou umas coisas curiosas. Vocês atendiam clientes de mesmo core ali para... Então, vocês conseguiram essa o façanha? Paulo atendia a Codeline e eu atendi... o dono de uma empresa concorrente da Codeline procurou ele. E isso foi, inclusive, a época que a gente começou a se conectar mais. Eu perguntei isso, galera, porque não é uma coisa comum, assim, você tem que ter uma negociação muito boa, né? Assim, tem que... Sim. Tem que ter uma assim, mais ali para conseguir fazer isso. O curioso é que é uma área bastante específica, né? Não é se eu atendo uma clínica médica, ele também, né? Tipo, tem um monte. É uma indústria de refrigeração industrial, né? Algo bastante específico. Só que o que aconteceu foi que esse concorrente ele procurou o Paulo porque ele gostava do trabalho que o Paulo fazia. E aí o Paulo, muito fiel ao cliente dele, evidentemente, perguntou se havia problema ele ia atender. E o cliente dele falou que sim, que não ia achar legal e tal. E o Paulo me indicou, então. O Paulo foi comigo até lá me apresentar e tal. E a gente fechou negócio e eu fiquei atendendo a Caut e ele atendia a Codeline. E nessa fusão aconteceu de que a gente estava atendendo duas empresas concorrentes, né? Mas quando a gente foi fazer a fusão efetiva, nós conversamos. Nós conversamos com os clientes, né? Aí nesse momento os clientes entenderam, né? E a gente continua atendendo numa boa. Né, sem nada antiético, porque a gente separava completamente a equipe, a gente separava o atendimento, e a gente tinha uma rixa só interna de um ser melhor que o outro, mas... quem faz o melhor, né? Mas, quem entrega o melhor. Mas aí nessa época a gente começou a fazer a fusão e começamos a se entender como um negócio, né? Ainda era Quanta e Elfo, até que veio o nome Soa Brasil, né? E o que é o Soa Brasil? Conta pra nós aí. Então, a gente ficou nesse processo de, cara, que nome vai ser e tal. E um dia a gente tá lá na frente da agência, que ficava num prédio comercial que não é esse mesmo hoje. E eu tava lá conversando com ele e tal, e eu olhei pra parede assim e falei, já sei. Soa. Vai chamar Soa. Aí me veio o Brasil também. Brasil. Aí eu mostrei pra ele, olha ali, ó. O número do prédio era 50A. Então você lia Soa. Eu falei, tá aí, cara, não precisamos nem fazer fachada. Tá lá. É só a gente escreve um Brasil embaixo ali e fechou. Então é daí que surgiu. E evidentemente que a palavra soa faz um sentido de soar, de trabalho de duro, propagar. Né? Que é o soar, né, com o O, então é de ressoar, né? De ressoar. Então o soa tem esse sentido assim, de propagar, que faz todo sentido com o nosso negócio. Sim. Tá legal, então vamos encerrar por hoje, galera? Fefe, minha lindona, a família em peso lá assistindo. Tô conhecendo a minha carreira aqui, então eu fico muito feliz. Fefe, um beijão pra você do tio. O tio tá com saudade, hein, Fefe? Fefe, beijão. Você pode me seguir, a galera que tá assistindo, pode me seguir no Instagram como Pelágio, com 2 L's. E tem o Redator Raiz também, @RedatorRaiz no Instagram. Pô, comecei a seguir hoje o Redator Raiz. Aí sim. E quer deixar um recadinho pra galera aí, Hélio? Eu quero que se inscrevam aí no canal, por favor, né? Pra ajudar a família toda, até a Fefe. Pega o seu e-mail lá, Fefe, e se inscreve no canal. Minha sobrinha
de 5 anos aí. Ah, legal. Não posso se eu errar a idade, desculpa, mas é por aí. E quem quiser seguir o meu canal, meu Instagram é Hélio Fontoura, e tem o Papo e Traço também no Instagram, né? Segue a gente lá que a gente vai estar publicando bastante coisa. Então é isso aí. Vamos, galera. Forte abraço, até a próxima.